Queria falar nessa noite sobre um tema, sobre a alegria. A alegria do Senhor. A alegria que não é um produto humano, mas ela é um produto divino, amém? Então nessa noite nós não vamos falar dessa alegria passageira, momentânea, mas o Espírito Santo quer produzir algo que só Ele pode produzir em mim e você. A alegria divina que vem do alto, amém? Para que a gente possa passar pelas circunstâncias que essa vida nos oferece. Então a gente vê que essa igreja, que o apóstolo Paulo está se referindo à igreja de Filipos, ela era uma igreja que estava sendo perseguida, era uma igreja onde os irmãos estavam sendo atacados, estavam sendo mortos. Na verdade, irmãos, aquele que se considerasse um cristão já deveria ter esse entendimento que ele estaria pronto para morrer naquela época. Porque na verdade a violência era muito grande quando a gente vai olhar para o século I, século II da igreja. Graças a Deus que hoje nós temos uma liberdade cristã, né? Estamos aqui reunidos, mas as afrontas continuam a mesma, né? Muda-se a tática, mas a essência do inimigo sempre é a mesma. O mundo não nos ama, irmãos. E quando a gente olha para o contexto dessa igreja, a igreja ela estava sendo perseguida, ela estava sendo afrontada. E a igreja se encontrava num momento de angústia, a igreja se encontrava num momento de aflição, e quem sabe até mesmo o desânimo poderia ter batido a porta dessa comunidade, desses irmãos de fé da igreja de Filipos. Sabe, queridos, não é muito diferente conosco. Talvez cada um de vocês aqui tenha uma experiência quando aceitaram a Jesus. Alguns já não querem mais estar ao nosso lado. Você já não é convidado para ir em todo lugar, porque agora você virou cristão, você virou filho de Deus, né? Você já tiver esse tipo de experiência. No trabalho, não é verdade? Por você professar a fé em Jesus, por você dizer que você é filho de Deus, sabe? Você é afrontado, você é zombado, você é ridicularizado. Então você precisa estar estruturado, né, no Senhor e andar com irmãos de fé, maduros, que já passaram por esse processo e caminhar com você. E não tem nada de errado nisso, irmãos. Isso é normal. Por quê, queridos? Porque a gente não faz mais parte dessa cultura no sentido dos princípios e dos valores que norteiam e regem esse mundo. Quando a gente se encontra com Jesus, Ele começa a botar valores do céu em nós, amém? Valores eternos, e começam a transformar a nossa vida. E Paulo, ele está agora preso, novamente, por causa do evangelho, por pregar a palavra, por falar do amor de Deus. Mas é interessante pensar, irmãos, que agora não era mais uma cadeia normal, das outras vezes como Paulo esteve, onde ele tinha liberdade. Aqui realmente Paulo estava muito bem guardado, muito bem seguro pelos guardas romanos, porque talvez eles pensariam que ali seria a última cadeia de Paulo. Então Paulo agora dessa vez ele não tinha mais a liberdade que ele tinha como nas outras prisões, onde as pessoas podiam visitá-lo numa casa e ser aconselhado por ele. Agora Paulo se encontra nessa prisão. Agora, você como igreja, nós devemos pensar sobre isso. Paulo mesmo ali preso, sem poder estar junto com a comunidade de fé, sem poder participar de um culto, sem poder participar de um grupo pequeno, sem poder aconselhar, sem poder estar no momento de adoração como nós estivemos aqui. Ele se encontra longe de tudo e de todos, encarcerado, preso. Mas a palavra de Deus, nessa noite, nos mostra, irmãos, que mesmo em cadeias, mesmo em prisões, que sejam elas físicas, não impediram esse homem de Deus, esse irmão da fé, que pelo Espírito Santo de Deus, de escrever a uma igreja que está livre, que está solta, que está do lado de fora, que tem a vida toda pela frente, e dizer para eles: regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. E nós vamos trabalhar nessa noite, irmãos, como é que pode você viver contente todo o tempo todo? Que alegria é essa? Como é que isso funciona? Isso não existe, pastor. Capaz que eu vou viver alegre todo dia. Lembrem-se,
Não é uma alegria humana, não é uma alegria de um sorriso estampado de manhã até a noite. Eu estou falando de uma alegria que produz uma paz em meio às circunstâncias, em meio às tempestades, amém? Então Paulo nessa carta ele vai encorajar os cristãos a sofrerem corajosamente em prol da fé e em prol do reino de Deus. É uma carta que nós chamamos a carta da alegria, não é verdade? A carta da alegria, a carta da gratidão. Então nós vamos verificar, irmãos, a gratidão de Paulo a essa comunidade de fé, chamado Filipos, e aos filipenses que ali serviam ao Senhor. A gratidão dele, porque ele reconhecia que aquela igreja, ela entendeu e abraçou o ministério que Deus tinha dado a esse homem. Então eles ajudavam de uma forma financeira, de tudo que você puder imaginar. A igreja ela caminhava sem a presença de Paulo ali, porque eles foram instruídos na palavra do Senhor. Por isso que ela é a carta da alegria. Desde o capítulo 1 você vai perceber Paulo expressando a alegria na vida dos irmãos, a alegria quando ele orava pelos irmãos. Será que isso é uma realidade em nós também, irmãos? Nós temos alegria quando vamos orar por alguém? Alegria no sentido de Deus permitir eu orar pelo Elias. Alegria de Deus permitir de eu orar pelo pastor Ivo. Você percebe, irmãos, que não é só orar, mas é orar com alegria, com disposição. Sabe, de poder estar intercedendo pela vida de um outro irmão. Então ele disse que quando ele orava, ele tinha alegria. Ou seja, irmãos, tudo que a gente fizer tem que ser feito com alegria, amém? Tudo que a gente fizer deve ser feito com alegria. E no verso 1 do capítulo 4, então, o que a gente leu, ele vai dizer: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, vocês são minha alegria e coroa. Estais firmes no Senhor, amado. Você percebe, irmãos, a forma carinhosa do texto de Paulo a falar com a sua igreja. Da alegria dele a respeito daqueles irmãos que ali estavam servindo ao Senhor. Lembre-se que Paulo não estava ali, ele está preso, ele está longe. Ele não tem acesso. Mas ele trazia no coração a lembrança daqueles irmãos. Então, ao escrever esses irmãos, ele chama esses irmãos de queridos. E que eles eram a alegria e a coroa dele. Mas ele continua dizendo: estais assim firmes no Senhor. Além de Paulo elogiar esses irmãos, Paulo precisa reforçar que eles precisam estar firmes no Senhor. Então, queridos, essa é a palavra de Deus para nós também nessa noite. Talvez nós não estamos vivendo a circunstância do século I, do século II, da igreja de Filipos, em meio a tanta perseguição, em meio a tanta dor, em meio a tanto sofrimento. Mas você pode perceber, irmãos, que Paulo, de alguma forma, pelo Espírito Santo de Deus, alguma informação que chega a ele, ele percebe que a igreja lá fora, ela sente o baque, ela sente a pressão do sofrimento, ela sente a pressão das prisões, e de repente muitos dos irmãos imaginaram assim: logo vai ser eu. Como é que vai ficar a minha esposa? Como é que vai ficar os meus filhos? Talvez logo vai ser o meu filho. Porque se Paulo foi, quem dera nós. Mas ele elogia, ele fala de uma forma carinhosa, mas ele precisa ser firme. E ele diz: vocês precisam estar firmes no Senhor. Amém? Nós precisamos, irmãos, estar firmes no Senhor. Quem sabe de alguma forma nessa noite o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração. Você precisa permanecer no Senhor, permanecer na sua palavra, permanecer na sua casa, permanecer congregando.
Ainda que eu não saiba o que você está vivendo. Talvez você está vivendo algo que tem te roubado as forças. Talvez você está vivendo algo que não gostaria de viver. E parece que a gente vai esmorecendo na fé. Mas a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite não é esmorecer, não é retroceder, mas é a gente se manter firme no Senhor, amém? Firme na rocha, a rocha que é Cristo, a rocha inabalável que é o Senhor. Porque é permanecendo nele, irmãos, é que nós vencemos. Porque o vento, a tempestade e as circunstâncias, elas são momentâneas, não é verdade? Elas são passageiras, elas geram estrago, sim, mas elas são momentâneas e passageiras. Mas o que a palavra de Deus nessa noite nos aconselha, irmãos, é permanecer firme naquele que tem todo o poder para acalmar o vento, para aquietar as ondas e acalmar a tempestade. E o nome dele é Jesus, e ele está aqui nessa noite, e ele quer produzir em mim e você essa paz, essa alegria que o mundo não pode nos dar em meio à circunstância. Glória a Deus. Porque, irmão, só quem produz isso é ele, irmãos. E parece que quando a gente fala de alegria, de paz, quando a gente está num tempo bom, é tranquilo. Mas aonde é que nós vamos desenvolver essa paz e essa alegria? É na tempestade. É no dia mau que a Bíblia chama. É na adversidade. É naquilo que você precisa enfrentar. E você não tem força para enfrentar. Você não tem condições para enfrentar. Porque você se cansa. Porque você é pó, você é pequeno. E a luta ela é tão grande. E você não tem poder para nada. Mas você tem aquele que tem poder sobre os céus e sobre a terra, e é diante dele que você se prostra e reconhece que nele, somente nele, você pode desfrutar de uma paz e de uma alegria em meio à tempestade, amém, igreja? Glória a Deus por isso, creia nisso. Aquele que morreu por você aqui nessa cruz, é aquele que habita em você, ele anda com você, ele caminha com você. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus produza em você coragem, sabe? Tenha coragem, tenha ousadia de servi-lo e de amá-lo. Tenha coragem de servi-lo, irmãos, de obedecê-lo. Porque é dessa forma, queridos. Não é de cabeça empinada, não é batendo no peito, não é recitando versículos, mas é de cabeça baixa, sabe? Não no sentido de fracasso, não no sentido de derrota, mas é no sentido que você está diante do Rei da Glória. Vocês se lembram dos 24 anciões, quando se prostraram diante dele, eles tiraram as suas coroas e colocaram de lado, irmãos, porque a coroa é símbolo de poder e de autoridade, mas eles estavam diante daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. E a Bíblia nos recomenda: humilhai-vos debaixo da potente e poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno, no tempo dele, ele vos exalte, ou seja, ele vos abençoe, ele vos atenda. Amém, irmãos? Então, queridos, nós precisamos entrar por este caminho. O evangelho é simples. Nós precisamos desejá-lo, amá-lo, com simplicidade, irmãos, e reconhecer que ele tem todo o poder, tanto nos céus como na terra. O verso 2, ele vai dizer: eu rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Então, Paulo vai falar a respeito dessas duas mulheres, ou dessas duas irmãs, que estavam ali na igreja de Filipos, e parece-me, irmão, que houve, sabe, algum desentendimento ali entre as irmãs. Parece que o desentendimento na igreja de fé, irmãos, já existe há muitos anos, não é verdade? Às vezes é uma palavra dita, não dita, né? Às vezes, sabe, não pega inteiro a conversa e parece que já brota alguma coisa entre o irmão, entre a irmã.
e a gente já fica meio emburrado, já fica meio bicudo, né? Já traz para o coração, e aí a gente se bloqueia tudo, e Paulo está dizendo assim: ei, eu rogo a vocês duas, que vocês resolvam isso, para que vocês possam andar em unidade, para que vocês possam continuar contribuindo para a comunidade de fé. Porque essa divisão, esse desentendimento, que são pequenas, são picuinhas, sabe? Não contribui para o avanço do reino, não contribui para o avanço do evangelho. Ele não traz paz, ele traz discórdia, ele não ajunta, ele separa, entende? Então Paulo está dizendo para elas assim: ei, resolvam isso, acertem isso. E ele vai dizer: e sintam o mesmo no Senhor, não é verdade? É como ele dissesse assim, ó: tenham a mente do Senhor. Ter a mente do Senhor, irmãos. Como é que o Senhor agiria nessa situação? Então, queridos, quem sabe nessa noite, através de um texto da palavra do Senhor, o Senhor está falando ao nosso coração aqui nessa noite. Se você tem alguma, sabe, alguma birra, aqui eu usei o caso das duas irmãs, mas os irmãos, né? Se tem alguma coisa, vamos resolver, vamos conversar, amém? Vamos, sabe? Por quê, irmãos? Porque quando os dois ou as duas olharem para a cruz, nenhuma e nem outra tem razão. Aí a gente perde. Agora, se a gente tira a cruz do lado e um fica no embate, irmão, não chega a lugar nenhum, não traz crescimento, não gera produtividade no reino espiritual. Então, queridos, que o Espírito Santo de Deus, assim como falou a essas duas irmãs, essas duas mulheres, fale também nessa noite. E se há algo que, de repente, já faz dias, meses, anos, eu não sei, mas tem algo aí que fica assim dentro do coração, conversa, resolva. Porque isso faz bem, irmãos, para a nossa vida e faz bem para a comunidade de fé, amém? Não faz mal nenhum, irmãos, só faz bem. E aí ele continua no verso 3. E eu peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro. Ele não cita o nome aqui do companheiro, né, irmãos? Que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Glória a Deus. Você que um dia aceitou Jesus, o seu nome está no livro da vida, amém? E tudo que você fizer para o Senhor com a motivação certa, não para o homem, mas para o Senhor, você receberá dele o galardão, amém? Glória a Deus. Ninguém fica sem galardão, irmãos, diante do Senhor, quando a motivação é servi-lo, sem ser visto por ninguém e sem ser reconhecido por ninguém, né? Ocupando ali o lugarzinho que Deus deu para você, se é o número 1, se é o número 100, se é o 50, fica ali naquela base ali, faz bem feito, né? Sirva dentro do chamado e do propósito, porque a glória e a honra é dele, amém, irmãos? Porque tudo ele vê, tudo ele sabe e tudo ele conhece. Então aqui Paulo recorre a esse irmão da igreja de Filipos, para que esse irmão ajude a resolver esse conflito dessas duas irmãs. Percebe que primeiro ele exorta elas, e agora ele chama esse irmão aqui, que era da comunidade, para resolver, né, intermediar esse conflito que estava havendo ali. Ele chama esse companheiro para fazer a reconciliação dessas duas irmãs. Então esse companheiro era alguém que Paulo tinha em autoestima na comunidade de fé. Era alguém que dava um bom testemunho de fé, né? Era alguém que estava ali presente nos cultos, no sentido que estava sempre ativo. Era alguém que tinha uma vida com Deus, não só no culto, mas fora do culto também, entende isso? Então era alguém que Paulo pôde contar quando ele precisou resolver uma reconciliação que ele não estava. Agora perceba que ele é chamado de o companheiro, né? E eu coloquei aqui, o companheiro de jugo. O companheiro de jugo, irmãos, é aquele que ajuda a resolver conflitos.
é aquele que tenta amenizar. O companheiro de jugo é aquele que diz: eu posso ajudar, eu posso falar, eu posso de alguma maneira, sabe, resolver. O companheiro de jugo, ele quer promover a paz e não a discórdia. E nem sempre o companheiro de jugo sabe como resolver aquele conflito. Mas a disposição do seu coração em servir o próximo e a comunidade de fé o leva a dizer: Senhor, o que eu vou falar? Como eu vou falar? E como eu vou fazer? Então, irmãos, eu aprendo que é no exercício de fazer a obra do Senhor é que Deus vai se revelando e se manifestando em nós. Não precisa saber para fazer, não precisa ter um conhecimento tal para exercitar. Você precisa ter um coração voluntário e uma chamada do céu que queima dentro do seu coração pela vida do próximo. Porque o resto o Senhor faz. Porque eu posso ter todo o currículo mais top que tiver, mas se eu não tiver a chama do Espírito Santo queimando dentro de mim, irmão, eu não vou ter o amor e a unção e a graça para fazer a obra do Senhor. Aí é apenas só barulho, irmãos. Mas quando Deus chama, é Ele que capacita, amém? Então, que nessa noite, o Espírito Santo de Deus possa também, sabe, levantar aqui nessa comunidade companheiros e companheiras de jugo, né? Homens e mulheres de Deus, jovens, né? Vejo tantos jovens aqui, adolescentes, sabe? Você não precisa ter o título, não, você não precisa ter um título, você precisa ter a chama que queima dentro do coração de poder fazer algo pela obra do Senhor. Talvez você nunca vai estar aqui ministrando ou pregando. Talvez você diz: essa não é minha chamada, pastor meu, em cima do púlpito, soa as mãos, é verdade, fica nervoso, é verdade, e muito mais coisas acontecem com a gente quando sobe aqui, né, Xande? Mas você é um agente de Deus, como alguém que está aqui em cima, e você vai ver coisas que a gente não vê, você vai ver situações e adversidades que a gente não vai ver, mas você, como um companheiro de jugo que queima dentro do teu coração pela obra do Senhor, você vai poder aconselhar, você vai poder abraçar, você vai poder orar junto com essas pessoas. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Ore a Deus e deseja, diga: Deus, produza em mim essas verdades do céu, Senhor, para que eu possa de alguma forma contribuir na comunidade de fé e trazer paz, trazer tranquilidade, e o nome do Senhor será glorificado. E no verso 4, então, irmãos, é o que a gente conhece, o texto tão conhecido: regozijai-vos no Senhor. Perceba que por 2 vezes ele fala a mesma coisa, ele dá ênfase a esse texto, ele diz: olha, vocês não entenderam? Eu vou dizer de novo: regozijai-vos no Senhor. Era como que, se ele dissesse assim: irmãos, se para vocês aí fora está difícil, se a perseguição devido ao Império Romano, os imperadores eram cruéis na época contra a igreja, irmãos, se aí fora está difícil, estão prendendo, estão matando, vocês imaginam aqui dentro como eu estou dentro dessa prisão. Mas eu estou preso na forma de cadeias, mas a minha alma e o meu espírito, eles estão livres para acessar a presença do Senhor 24 horas. E às vezes, irmãos, nós diante das circunstâncias, nós nos esquecemos disso e focamos tanto naquilo que surge, que aquilo vai nos consumindo, e a gente esquece, irmãos, que há um lugar de paz, há um lugar de tranquilidade, há um alto refúgio e seguro, que é o Senhor para a nossa vida. É isso que Paulo está querendo ensinar nessa carta aos irmãos de Filipos, que era possível, em meio à dor, em meio às circunstâncias, eles desfrutarem
de uma alegria. Por isso ele diz, olha, regozijai-vos. Porque a alegria do mundo, irmãos, a alegria que a gente quer produzir com as nossas próprias mãos, não é? A gente quer conquistar, a gente quer ter, e não tem problema nenhum sobre isso. Mas não é desta alegria aqui. Essa alegria aqui, irmãos, é quando você não consegue conquistar, é quando você não consegue ter, é quando, sabe, você perde o chão, quando os infortúnios acontecem, quando o dia mau vem sobre a tua vida e você não está preparado para o dia mau. Paulo está dizendo assim, não importa o dia, não importa a circunstância, eu sou a alegria e a paz em meio à tempestade. E só quem está na tempestade, só quem está no sofrimento, irmãos, só quem está no luto, só quem está na dor, é que sabe o quanto é difícil. Porque nós somos humanos, irmãos. Por isso que a gente não pode viver de sentimentos humanos. Nós precisamos pegar a nossa realidade, que dói, e Deus não ignora a nossa realidade. Pegar a nossa realidade, olhar para a palavra, é o que estamos fazendo no culto nessa noite. E dizer, Senhor, mas Tu está acima da minha dor. O Senhor tem alegria para me dar em meio ao pranto, em meio à tristeza. Existe algo que é maior do que a tristeza humana. Existe algo que vem de cima, que é divino, que é santo, que é puro. É a alegria do Senhor. Você sabe que regozijar não significa apenas alegria, mas significa contentamento, satisfação e júbilo. Você percebe, irmãos, o que a palavra do Senhor escrita para mim e para você nessa noite a respeito de se alegrar no Senhor, é ter contentamento nele, é estar satisfeito nele, irmãos. É tê-lo como teu tudo e nada mais. E aí a vida, que ela é uma caixinha de surpresas para todos nós, ela deixa de ser surpresa. Porque você aprendeu um caminho mais excelente, que te levanta quando você quer ficar sentado, que te traz de volta quando você quer ir embora, que te bota de pé quando você está desanimado, que tira a tristeza do teu coração e te coloca alegria. Ele tira o rancor, sabe, ele tira a raiz de amargura e brota dentro de você algo que não é de você, mas é algo que é do céu, irmãos. Então ele gera essa alegria que ela vai produzir contentamento, ela vai produzir júbilo àqueles que são filhos e filhas de Deus. Amém? Esse é o Jesus que morreu na cruz. Esse é o Senhor que nessa noite está no nosso meio, que pela graça e misericórdia de Deus nos permitiu chegar até aqui nessa noite, e nos ensina através da sua palavra, que há um lugar de refúgio e de segurança, e esse lugar é o Senhor. Agora eu gostaria de perguntar para você, você tem se alegrado em Deus? É para você pensar mesmo, não é só para você pensar. Deus tem sido a sua alegria? Olha bem para a tua vida, para a tua semana, para a tua família, para a tua história, para a tua dor. Essa é a pergunta nessa noite. Deus tem sido a sua alegria? Jesus tem sido a tua alegria diária? Estamos plenos e satisfeitos nele, irmãos? Nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. Porque
o ensinamento e o aprendizado não é só apenas ouvir, né, irmãos? Mas a gente precisa pensar a respeito daquilo que estamos ouvindo, para que possa produzir fé no nosso coração. Amém? Possa produzir fé que vai trazer uma transformação e uma mudança. Porque triste é, irmãos, eu dizer que eu sou alegre, cheio do Espírito Santo, que eu tenho fé em Deus, e que eu sou um homem de Deus, que eu sou uma mulher de Deus. Sabe, irmãos, o discurso, ele é sempre uma prática é outra. E em Cristo, irmãos, nós não precisamos de discurso. Em Cristo nós só precisamos ter um coração quebrantado e contrito, que a gente reconhece que a gente é pó, que a gente é pequeno, irmão, que a gente falha mesmo, que a gente é incrédulo, sabe, que chega no dia mal, a gente diz, pô Senhor, por que isso? Por que está acontecendo isso comigo? Deus, eu não aceito, sabe, irmão, daí a gente fica reivindicando, eu sou teu filho, eu sou, a gente entra por caminhos que não vai levar a nada. Agora, o caminho bíblico e prático é reconhecer que nele eu tenho paz e alegria. Fora dele, irmãos, é juízo. Fora dele, irmãos, é tristeza. Fora dele, irmãos, é só um caos total. Lembra quando você não tinha ele? Lembra do tempo que você andava longe dele? Lembra do tempo em que você não estava nem aí para ele? O vazio existencial que havia dentro do nosso coração? Tentando preencher com as alegrias mundanas e momentâneas e passageiras? Mas o dia, irmãos, aquele dia, que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, irmãos, trabalhou no meu e no seu coração, e eu disse sim para Jesus. Eu disse, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu coloquei a minha fé em ação diante dele, irmãos. A partir daquele dia, irmãos, o Senhor começou a preencher aquele vazio existencial. E eu comecei a buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, irmãos, e não mais agora as coisas que são dessa terra. Você lembra desse dia? E se você que está aqui nessa noite, você não teve esse encontro com Jesus ainda, e se o Espírito Santo de Deus até o final dessa mensagem falar ao teu coração, entrega a tua vida para Jesus. Não perca mais tempo não, não fica esperando mais não, sabe? Se de repente o Senhor produzir isso no teu coração, sabe? Vem à frente, depois nós vamos estar orando, sabe? A comunidade de fé junto com você, e você nunca mais vai viver esse vazio dentro do seu coração. Perceba, irmãos, que o que gerava isso na vida de Paulo, ele mesmo estando preso, como é que ele podia falar para os irmãos? Ei, alegre-se aí, ó. Vocês devem permanecer firmes. Vocês não podem esmorecer na fé. O que é isso? O que está acontecendo? Vamos lá. Vamos continuar firme. Vamos olhar para frente. A história tem que continuar. Porque assim, né, irmãos? Parece que, né, como Paulo, ele era um grande líder naquele tempo. E parece que quando esse grande líder, ele sai de cena, parece que, sabe, parece que tudo para, parece que a coisa não anda, a coisa tem que andar quando esse líder está, porque se esse líder não está, eu não sigo, se esse líder não está, eu não vou, se esse líder não está, eu não faço. E as cadeias tiram esse líder Paulo dali, irmãos. E a igreja de Filipos precisa andar, ela precisa caminhar. E ela se sente com medo, é normal, ela se sente ameaçada. E Paulo vai encorajar, dizendo, ei, não importa se eu não estou aí com vocês. A palavra de Deus, ela não está presa, a palavra de Deus está em vocês. Lembram do tempo que eu vos ensinei, que preguei, ensinei a palavra, agora produzam frutos. Paulo está dizendo assim, a história tem que continuar, a história não vai parar. Não é porque eu saio de cena que as coisas não andam. Vocês precisam estar firmados em Jesus, porque Ele é o autor da vossa salvação. Amém, igreja? Então, irmãos, por que é que Paulo permanece firme? E ele diz que é possível se alegrar. Primeiro, porque o Senhor era a sua alegria. Pronto.
Agora, irmãos, esse é um mecanismo que você precisa desenvolver diariamente. Todos os dias você deve buscar isso na palavra do Senhor. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é a minha alegria. Senhor, eu quero dessa alegria em meio à crise, em meio às circunstâncias que eu estou vivendo, Senhor. Senhor, na minha vida é só um milagre, Pai. E eu estou sem paz, Senhor, eu estou chateado, Senhor. Aí você vai para a palavra, você ora e você começa, sabe, a sentir na sua vida algo que vem do céu, que é produto do céu. Um gozo, uma alegria, um júbilo, um contentamento que te coloca de pé novamente, para mais um dia você caminhar de fé em fé. Paulo também aprendeu, irmãos, a estar contente em meio a todas as circunstâncias. Lembra que ele vai falar mais para frente? Que ele sabe estar na bonança, ele sabe ter dificuldade, ele sabe passar por problemas. Então, o Senhor era o seu tudo. No Senhor ele estava contente. E a sua força, ela vinha do Senhor. Que o Espírito Santo possa produzir isso, irmãos, em mim e você, sabe? Esse entendimento de que a força que nós precisamos para passar pelo dia mau, porque o dia mau chega, irmãos, essa força vem do Senhor. Essa força não está em nós, essa força está nele, e ele está em nós, amém? Ele é o Senhor. Sabe, irmãos, essa carta não está ignorando o sofrimento, a dor, sabe? Paulo não está dizendo assim, não fica triste aí, seu fraco, ou sua fraca, sabe? Não é nesse vocabulário para você entender. Não é isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Ele está dizendo, irmãos, que em meio à maior adversidade da vida, aquilo que você não gostaria de viver e está vivendo, é isso que ele quer dizer. Que é possível. Em meio a toda essa dor, em meio a toda essa confusão, ele está dizendo que é possível ter paz e ter alegria. E o que é mais, irmãos, que a humanidade busca, se não é ter paz e ter alegria? Mas eles buscam, como diz a Bíblia, em cisternas rotas, ou seja, que não mantém água. Essas cisternas estão rachadas, elas não mantêm água. Mas nessa noite, irmãos, está aqui entre nós, está em você, dentro de você, irmãos, aquele que produz água, e é a água da vida. E ele diz, e a todos quanto quiserem beber, que bebam dessa água, irmãos. Essa água é Jesus, amém? Essa água é Jesus. Por que que você está com sede de tantas coisas que tem lá fora ainda? Por que que está com sede de tantas coisas que não atrai Deus para a tua vida? Então nós precisamos chegar diante dele, irmãos, dizer, Senhor, eu quero ter sede pelas coisas de Deus. Eu quero ter sede no meu coração pelas coisas do céu, Pai, para que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado na minha vida. Tem um hino cristão que os irmãos conhecem, que ele fala que a letra do hino é: eu sou feliz. Sou feliz com Jesus, né? E a primeira estrofe diz assim, irmãos, só não vou cantar aqui, tá no B, porque não, irmão, cantar eu não vou. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre eu sou. Os irmãos conhecem esse hino? É? Eu fiquei bem impactado, irmãos, porque aí eu fui procurar a história, então eu vou falar um pouco a respeito disso.
Esse é um hino que foi escrito, irmãos, em meio à tragédia, né? Em meio à dor. Sabe, irmãos, às vezes a gente está tão enganado a respeito das coisas do céu que a gente quer fazer para ser, quer fazer para... Cara, e sabe onde é que você mais vai crescer em Deus? É quanto mais te botarem para trás, quanto mais te tirarem de cena, é mais ali naquele lugar que o Senhor vai revelar o cuidado e o amor que Ele tem pela tua vida. E parece que quanto mais somos apertados, mais a gente fica revoltado, mais a gente fica indignado, mais a gente fica bravo. Lembram do que Jesus falou? Alegrai-vos, regozijai-vos, quando vos injuriarem, quando falarem mal de vocês, quando pisarem em vocês, quando disserem se você não serve, você é isso, você é aquilo, você é assado, você... Sabe, irmão? É nessa hora que nós devemos olhar para a palavra do Senhor e dizer: Senhor, me permita se alegrar no Senhor em meio a essa dor. E a gente perde a oportunidade de crescer nele, de desenvolver nele, irmão, porque a gente quer crescer nesse ambiente, sabe? A gente quer aparecer nesse ambiente, irmãos. Mas se tem um ambiente melhor e o mais certo para você crescer e aparecer e se desenvolver, é no teu secreto, no teu relacionamento diário com ele. Aí depois é ele que vai se encarregar de levar você até onde ele quer levar, irmão. O autor dessa letra é um homem chamado Horatio Gates Spafford. É isso? Deve ser, né? Tá bom, irmão. Português já não vai bem, Erasmo. Tu imagina isso aqui? Mas vocês entenderam, irmão. Está sendo gravado aqui, irmão. Não dá nada, irmão. É ao vivo. Vamos lá. Ele era um homem muito rico. Não perca a essência do culto aqui, irmão. Ele era um homem muito rico. Um homem muito resolvido na sua época. E faz tempo, né, irmão? Viveu lá no século XIX, em Chicago. Mas ele era um homem muito bonagente, irmãos. E a Bíblia diz que de uma daquelas cruzadas evangelísticas que Moody fazia, o evangelista Moody. Como existiam cruzadas, né, irmãos? Eu sou do tempo da tenda ainda, irmãos, para vocês verem, né? Em algumas tendas, alguns cultos. E a Bíblia diz que Moody estava pregando e esse homem se converte ao Senhor. Ele aceita Jesus, entrega a sua vida para o Senhor. E a história conta, irmãos, isso é um fato verídico, que houve um grande incêndio, né, em Chicago, naquele lugar lá, irmãos. Incendiou muita coisa, sabe? E esse homem que era muito rico, mais rico, irmãos, ele era muito bem financeiramente. Ele era doutor, né, irmãos? Não médico, né? Mas na parte jurídica, como temos nosso irmão Erasmo aí. O Erasmo é rico, hein, irmão? Amém, irmão? Ele me olha assim. E diz que queimou muita coisa em Chicago, irmãos. E esse homem que era rico perdeu muitos bens. Ele perdeu muita coisa. Eu acredito talvez muita propriedade, muitos investimentos que ele tinha nesse sentido. Mas a história diz que mesmo ele perdendo muito, ainda ele tinha. E ainda ele ajudava os outros que perderam tudo. Mas ele tinha 4 filhas e um homem. Então, se já não bastasse a tragédia financeira na vida dele, certo? Agora ele também perde o filho. E diante do luto, diante desse momento difícil, ele, a esposa e as 4 filhas, ele diz: vamos fazer uma viagem, para a gente poder dar uma esparecida, para a gente poder, sabe, esquecer um pouco esse momento difícil. Mas ele não pôde ir a essa viagem, irmão. Surgiu um compromisso e ele não teve como ir, né? E ele então embarca a esposa e as 4 filhas, e ele diz assim: ó, logo nos veremos, logo eu vou. Não acontece com você? Né? Às vezes você não pode ir num compromisso, vai a esposa, vai os filhos, e você diz: ó, logo eu chego, amanhã eu chego. E
aquela mulher embarcar as 4 filhas naquele navio, irmãos. Há um naufrágio nesse navio. O navio afunda. E a esposa sobrevive e as 4 filhas morrem. Depois você pode ver em casa, no teu celular, aí tal, a história. Muita gente conta a história. E ela manda falar para ele o seguinte: estou viva, mas só. Você consegue perceber isso, igreja? Você se imagina nisso? Um homem de Deus, um irmão, poderia ser um irmão da Firmadas. Por que não? É um pai, poderia ser eu. Alguém que entregou a sua vida de fé a servir ao Senhor. Alguém abastardo, alguém bem resolvido, não precisava de mais nada. E o Senhor vai trabalhando. E diz a história em que ele rapidamente sabe da notícia, pega um navio e vai ao encontro da sua esposa. E no meio do caminho, irmãos, naquele mar revolto, brabo, tempestuoso, ele fala ao comandante assim: ei, mostra para mim aonde foi o lugar do naufrágio. Mostra para mim aonde é que foi que o mar engoliu essas minhas filhas aqui. O mar tragou as minhas 4 filhas, mostra para mim. Eu fico imaginando o comandante, irmãos, olhando para ele. Novamente ter que relembrar aquele cenário. E é nesse momento de dor, nós já estamos finalizando, irmãos. É nesse momento de dor, é nesse momento de lágrima, porque ele é pai, amém? Ele é humano. É nesse momento, irmãos, que o Espírito Santo de Deus fala, sopra no coração desse homem essa canção. É nesse momento de luto, como que se fosse de trevas, é que o Espírito Santo sopra sobre o coração dele, irmãos, e como um escritor, ele começa a escrever um hino: sou feliz. E saiba que nunca mais ele escreveu nenhum outro hino, foi apenas esse. E hoje, irmãos, depois de anos, hoje no século 21, 2025, no culto, nós estamos fazendo referência a esse hino, e que cantamos, e que vocês conhecem, mas que ele foi escrito em meio à dor e em meio às lágrimas. Se a paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for. E aí, qual é a tua luta, mano? Qual é a tua raiva? Qual é o biquinho? Qual é a nossa fragilidade, irmãos? Qual é o nosso problema? Qual é a nossa dor, irmãos? Será que se compara a tantas perdas assim? Eu acredito que não. Por isso que no culto aqui, irmãos, tanto o pastor Jairo como o irmão Erasmo, nos incentivando, nos encorajando, sabe? A se alegrar, a cultuar, a glorificar o nome do Senhor. Porque eu acredito que nenhum de nós tivemos tantas perdas, irmãos, assim. De repente, do nada, tanta tragédia e infortúnio. Mas mesmo diante de toda essa tragédia e infortúnio, esse irmão pôde dizer: sou feliz em Jesus, meu Salvador. Se coloque de pé por bondade. Amém, queridos?
É fato que esse pai não estava feliz com a perda das filhas. Ele não estava feliz por ter perdido as 4 filhas. Mas porque ele tinha Jesus no coração, ele era feliz. Porque o estar feliz é algo momentâneo, é algo passageiro. O estar feliz, irmãos, passa. Agora, o ser feliz, ele permanece. Então, quem tem Jesus não está feliz simplesmente por causa da circunstância. Quem tem Jesus é feliz, amém? Quem tem Jesus é feliz. E ele pode passar pelas circunstâncias, irmãos, sabendo que é um Deus que guarda e que cuida e que segura bem firme nas suas mãos. Então ele pode glorificar ao nome do Senhor e passar por aquela prova, se alegrando em Deus.